Que bom estar aqui com você, que prazer, né, poder agora, de fato, a gente se conhecer melhor aqui, a gente só troca mensagens aqui pelo Poder. próprio Instagram, temos muitos amigos em comum, alguns, não muitos, mas alguns amigos em Aham. comuns, né, principalmente cara que eu gosto muito, que eu fiz uma amizade, que é o Davi Júnior. Querido, Davi é sensacional. Davi tem uma frase que eu adoro, que eu roubei dele para mim, que eu falei, que eu fiz Eu já um, até sei bati um qual que papo é. de Fala. ser pai tentante, né? Exato, Essa sempre, frase é né? muito boa, sempre, seremos sempre pais tentantes, né? E realmente, cara, eu acho que a oportunidade que a gente teve nessa vida de poder contribuir, né, para colocar essas pessoinhas no mundo, faz com que a gente tente o tempo todo ser melhor, né? Sim, meu nome é Thiago Cor, eu sou pai da Nalu, pai da Nalu que está dormindo aqui no quarto, acabou de dormir. Eu até brinquei com a minha parceira, né, que ela trabalha até às 10 horas, está com a minha outra filha, e eu fico com a Nalu agora. E eu até brinquei, ó, vou combinar com a Nalu que ela tem que dormir e ela tem que ficar tranquila ali, cara. Pai da Nalu, de 6 meses, pai da Yara, de 5 anos, é parceiro da Bruna e idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que está completando 4 anos agora, dia 18 de janeiro, né? Projeto que vem oferecendo suporte, orientação para homens que estão aí buscando conhecimento, que buscam uma rede de apoio para iniciar sua paternidade, né? Tanto homens tentantes, que são esses homens tentantes, não nós aqui que já temos os nossos filhos, mas Aham. os homens tentantes que estão aí tentando com suas parceiras ou seus parceiros engravidar, né, ou terem seus filhos, e pais que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto, e o puerpério, que é o foco do meu projeto, né, do meu trabalho. Então, cara, eu estou muito feliz, e hoje a gente vai falar sobre paternidades, obviamente, e afeto, que é, com certeza, acho que tem uma frase que provavelmente você já ouviu ou já leu, que é: o afeto, ele é revolucionário. E eu acredito muito nisso, acho que isso, inclusive, é uma das coisas que me move, que me encoraja todo dia e que me encoraja a encorajar outros homens e abraçar a paternidade, inclusive, com uma oportunidade, né, de Uhum. transformação das masculinidades, uma oportunidade para revisitar a nossa própria infância, para revisitar as nossas referências paternas, enfim, os nossos vínculos com outras pessoas, os nossos relacionamentos, né? Então, cara, eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz. Boa noite, não só para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Eu confesso que eu estou muito feliz, me senti extremamente lisonjeado do convite que você me fez. Primeiro porque foi muito importante ter conhecido o Homem Paterno, esse perfil aqui. Eu sou Rafael Zulu, sou pai da Luísa, de 14 anos, que faz 15 anos agora, dia 19, semana que vem. Sou recém-pai, novamente, agora, do Calu, que completa também esse final de semana, no dia 15, 3 meses de vida, vivendo um momento mágico, né? Tendo uma oportunidade, 14 anos depois, de ser pai novamente, ter a certeza de que a gente realmente muda. Eu sou um pai completamente diferente de 14 anos atrás, isso é muito legal. Então, quando me veio o convite para bater esse papo aqui com você, me veio essa alegria muito grande, eu falei isso para você, mas principalmente porque foi muito importante ter tido contato com esse perfil. Primeiro que eu sou fruto de uma geração ainda muito engessada, né? Com questões, né, de... Eu sempre tive uma facilidade muito grande para demonstrar afeto, amor, porque eu tenho uma mãe, né? Eu sou fruto de um ninho de muito amor, então isso para mim nunca foi um problema. Porém, eu sou fruto de uma geração onde poucas vezes eu ouvi do meu pai, por exemplo: meu filho, eu te amo, né? Meu pai foi falar eu te amo recentemente, né? Para mim é um cara com um coração enorme, um cara que tem amor para dar e vender. Só que eu acho que a criação dele também fez com que ele fosse um cara mais introspectivo, né? Então eu poderia muito ter sido esse pai também, e isso não é problema nenhum para quem é, mas eu acho que é muito legal quando a gente consegue dividir com outros, sobretudo com o nosso filho, o que a gente deseja. Então, aqui vai mais uma vez, o meu agradecimento pelo fato da gente estar batendo esse papo. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, porque eu aprendi e aprendo muito com o perfil do Homem Paterno, muito mesmo. Obrigado por existir. Cara, que gostoso ouvir isso. Bom, já começamos com afeto, né? Quero conhecer um pouco mais você, já só para introduzir aqui, para a gente falar, né, sobre esse tema. Uhum. Você já falou do seu pai. Quem são as suas referências paternas, cara? Como que não necessariamente, né? Às vezes é a figura paterna do pai Aham. mesmo, ainda mais dentro do cenário brasileiro. A gente está falando de quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, fora 30 milhões de mães solos no Brasil. Enfim, os marcadores das paternidades no Brasil, eles são negativos, quando a gente olha Uhum. de uma forma geral.
Então, a gente não pode falar que uma referência paterna é exclusivamente o pai, o genitor. Então, quem são as suas referências paternas, cara? Números tristíssimos, né, cara? Quando a gente Olha, para olhar a quantidade de mães solos, a quantidade de pais que não registram seus filhos, é assustador e na minha cabeça é quase que é uma inconcebível. Eu não bugada, né? consigo. Para mim dá. Porque é tão legal ser pai, é tão legal você poder segurar seu filho e dizer que é seu, né? E eu acho uma loucura o cara que não faz isso. Mas, enfim, a minha referência paterna, minhas duas referências paternas, de fato, a primeira é o meu pai, que ele sempre foi meu super-herói, sempre. Meu pai é um cara que abriu mão do dele para poder dar pra gente, né? É um cara que eu tenho muito orgulho. Meu pai é muito querido por todo mundo, né? Um cara super na dele, mas o jeitinho dele é um jeito extremamente sedutor, assim, ele é um cara, com perdão da palavra, mas a sedução deliciosa de você querer estar perto daquele cara. É bom conversar com meu pai. Meu pai é um cara, sabe, assim, ele é banhado de informações, então é um cara simples. É uma aula estar perto do meu pai. Então, sem dúvidas, ele sempre Legal. foi o meu super-herói, sabe? Isso é muito legal. Meu super-herói sempre foi preto. Isso é muito legal, que é o meu pai. E a minha outra referência paterna é o meu irmão. Ele se tornou, a partir do momento que eu vi meu irmão é um pouco mais velho do que eu, e quando eu vi meu irmão ser pai pela primeira vez, eu já era pai, eu fui pai primeiro do que ele. A Luísa é a neta mais velha dos meus pais, somos três. Eu e meu irmão eu e um dos meus irmãos temos filhos, o outro ainda não. Mas quando eu vi meu irmão ser pai, eu falei, caramba, meu irmão é um grande pai, assim como o meu pai, assim como o nosso pai é. Então, meu irmão e meu pai, de fato, eles são as minhas duas referências paternas. Eu tenho algumas outras referências por aí, sabe? Eu tenho um tio Robson, que é pai de uma irmã minha, uma das minhas melhores amigas. Eu sempre olhei, ele é pai de menina, né? Meu pai e minha mãe não são pais de menina. Então, quando eu olhei esse meu tio, que é pai dessa minha amiga e irmã, eu falei, eu quero ser um pai como ele, que é um pai incansável, um pai fruto de uma relação, eles são separados, né? Sempre foram esse casal de amigos, pais dessa minha irmã, mas assim, ele sempre foi um pai extremamente atento. O fato dele não morar com a mãe dela não significou absolutamente nada, né? É isso que eu digo sempre, né? Às vezes as pessoas falam para mim, cara, como que você conseguiu estabelecer essa relação? Primeiro que, antes de tudo, eu me tornei amigo da mãe da minha filha, da mãe da Luísa, né? Isso para mim foi um achado, assim, a gente conseguir encontrar essa relação de amizade, que isso reverbera inevitavelmente para minha filha, para a Luísa. Mas, enfim, eu acho que meu pai, meu irmão e meu tio Robson, desculpa ter me alongado aqui, são minhas referências diretas paternas, assim. Que bacana, cara, que legal. Eu tenho um privilégio, e eu gosto de usar essa palavra privilégio justamente quando a gente fala em paternidade e afeto dentro desse cenário que a gente está conversando, nesse cenário brasileiro. E é incrível, né? Ter um pai e receber afeto paterno é um privilégio no Brasil, Privilégio. sabe? Que um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida é justamente ter pais. Então eu tenho meu pai biológico, que eu amo, tenho um avô paterno. Na verdade, é muito louca essa história, porque ele não é meu avô de sangue, ele é marido da minha avó, só que ele me criou até os 6 anos praticamente, e eu chamava ele de pai, sabe? Ele foi uma relação muito forte. E eu tenho um padrasto, que eu chamo de pai, e que, entre todas as figuras paternas, é quem eu mais me reconheço, né? Entendi. De identificação, a parada meio que, sei lá, de outras vidas mesmo, assim, sabe? Que lindo. Eu recebi, acho que, muito amor na minha vida, sabe? Então, acho que eu trago isso como o maior privilégio que eu tenho na minha vida, de ter sido muito amado. Com certeza, eu acho que esse é o maior legado, inclusive, né? Que eu quero deixar para as minhas filhas, né? Que eu trago. E eu venho desse lugar. Então, eu acho que quando eu ouço você falar, né, de uma família também que traz o afeto como fio condutor, assim, me alegra muito. E outro dia vamos começar a falar um pouco, assim, né, sobre afeto. É muito louco falar sobre afeto, masculinidades, paternidades, né? Eu até falo que antes de falarmos de paternidades, a gente tem que falar sobre masculinidades, porque antes de sermos pais, somos homens. Quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de afeto para homem, cara, existe um gap, uma lacuna muito grande. Muito grande, muito. Muito grande, cara. E eu queria saber como que foi para você ao longo da sua vida essa relação com sentimentos, emoções, afeto, né? Você falou que o seu pai demorou anos, foi falar eu te amo agora, cara, e é muito louco, Zulu, porque esse seu relato, ele é tão comum nas rodas paternas. Outro dia eu tava participando de uma roda e um pai falou uma parada que foi muito forte, assim, para mim. Ele falou, cara, só hoje eu falei mais eu te amo pros meus filhos que a minha vida, que eu ouvi a vida inteira do meu pai. E é muito louco a gente pensar que é uma geração anterior.
geração. Uma É geração. muito E eu pertinho, fico né? pensando o A pai deles. do pai, né? O seu avô. Exatamente. E o Que seu loucura. tataravô, que agora, questão de 50 anos, 70 anos, 80 anos, Exatamente. gente. É muito próximo. É muito próximo, né? É muito próximo. Então a gente vem desse lugar rígido, onde a demonstração de afeto, inclusive, é enxergada, pela maior parte, ainda é, uma parcela grande dos homens, como algo relacionado a uma fraqueza, inclusive, né? Pelo menos eu fui criado, não criado pelos meus pais dessa forma, mas assim, de ouvir, né? Poxa, se eu der muito afeto, se eu der muito carinho, eu vou deixar essa criança animada. Uhum. E isso é uma crença comum, né? Então, eu queria saber de você, como que se deu essa construção? Porque, Zulu, fala sério, cara, você é um cara que, você é amigo de todo mundo. Você Não tava sou falando do não. seu pai, mas estava falando de você, praticamente. Eu falei, cara, sinto, assim, muito afeto, né, nas suas relações, claro. Te acompanho Claro. somente aqui, né, pelas redes sociais, mas pessoas que eu conheço, que te conhecem, enfim, a forma como você se expressa, eu vejo que o afeto, que não tem tempo ruim para falar sobre sentimentos e emoções, né? Então, como que foi isso para você, cara? É muito legal isso que você estava falando, porque eu estava ouvindo, cara, e pensando mesmo, né? Como a gente é fruto de uma geração ainda muito engessada, né? E aí você fala a geração dos nossos pais, pior, dos nossos avós, tataras, que foi ontem, né? Literalmente falando. Se hoje a gente dá esbarra nisso, né, nesses rótulos, e eu acho que eu posso pegar um pouco mais pesado, né? Você falou que o afeto, as pessoas interpretam como o receio da fragilidade, e aí a gente vai para um lugar mais machista ainda, né? Porque o afeto, para muitos homens ainda, ele é sinônimo de uma fragilidade ao ponto do homem não ser homem, ou olha que loucura, né? Vai para um lado do... Como se isso determinasse ou definisse exatamente a sexualidade, a orientação sexual de alguém. Muito pelo contrário, ou seja, é muito pior do que parece, né? Hoje a gente vê o quanto que isso é um problema. Mas eu tenho muitos amigos, eu acho que isso é muito legal, eu gosto de ter amigos, né? Eu sou fruto, como eu disse, de um ninho de muito amor. E aí, a minha mãe, ela é muito... Eu sou muito parecido com a minha mãe com relação a isso, né? Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que não teve problema algum em demonstrar o amor dela. Então, eu tenho uma herança direta. A minha mãe, ela derramou amor para a família, assim. O meu pai, ele precisou mesmo, pela nossa vida, pelas nossas condições. A gente é fruto de uma vida muito difícil mesmo. Então, meu pai precisava estar na rua trabalhando e mamãe estava ali naquele lugar, né, de cuidar da casa, de gerir as relações internamente ali. E mamãe, ela fez isso e faz até hoje de uma forma muito brilhante. Mas é muito louco pensar que ao longo do tempo, o meu pai, ele foi absorvendo, a gente foi crescendo também. Eu fui quase que obrigando a meu pai a falar sobre amor, falar sobre afeto. Pai, eu te amo. Igual, meu filho. Igual não, pai. Você não me ama também? Te amo, filho. E eu fui, sabe, ensinando o meu pai. Ao invés de eu me revoltar com aquilo ali, ou usar aquilo ali como uma... Até porque o meu pai, como eu disse, ele sempre foi um poço de amor. Ele só tinha uma dificuldade de verbalizar aquilo ali. E é muito comum, e aí eu entendo muito quando eu vejo a história dele. Eu entendo perfeitamente. Eu acho até que ele faz demais, ou ficou no tempo ideal, porque, sem dúvidas alguma, o que ele viveu, o que ele passou, é para ele ter sido um cara muito duro. E hoje eu vejo meu pai é uma manteiga derretida. E eu acho que os netos ajudam demais. Assim. Os netos ajudaram muito meu pai a ser esse cara, essa flor desabrochar do coraçãozinho dele, é a coisa mais linda do mundo. Mas, sem dúvidas, assim, eu vejo respondendo a sua pergunta, me perdoe, mas eu vejo uma coisa muito natural da minha parte falar sobre afeto, porque isso sempre existiu dentro da minha casa, né? Então, as minhas relações com meus amigos sempre foi de beijo, de abraço, de eu te amo. Eu tenho um grande amigo que ele fala uma coisa muito interessante. 2 amigos, eles falam para mim, eu aprendi a dizer te amo para um outro homem por causa de você. E eu fico extremamente lisonjeado com isso, porque na minha vida inteira eu pude dividir amor com o homem, com outro homem. E é tão bom a gente ter afeto por outro homem, né? Cara? Libertador, exatamente isso. E isso é contagiante, porque eu tenho certeza que o Calu, que tem 3 meses, ele já vai crescer com essa energia, ele já vai naturalizar um beijo num amigo, até porque convenhamos que essa geração é bem diferente da nossa, eles são bem melhores em vários quesitos, né? Mas eu tenho certeza que a coisa do
a facilidade que eu tenho é uma herança direta da minha mãe e quem esteve do meu lado ao longo da minha vida. Eu sempre fui muito mais de quem tinha afeto. Cara, é muito legal você estar falando isso, né? Voltando assim só pro seu pai, porque o afeto eu vejo que existem várias formas de afeto, né? Normalmente a gente reconhece o afeto com essa expressão, né? Do eu te amo, como um carinho. Mas eu vejo que os nossos pais e as gerações anteriores, esse lugar de ser o provedor era talvez a única forma possível de demonstração de afeto. Sem dúvida. Concordo muito, concordo muito. Cara. E aí eu acho que existe uma parada que é muito louca, de como a gente oferece e como é reconhecido, né? O afeto. E eu vejo que, por mais que teu pai talvez não estivesse ausente por ter que trabalhar, por exemplo, né, no dia a dia, ou não falar eu te amo no dia a dia, né? Como você disse, né? Você acabou ensinando ele, você traz esse afeto, né? Existe um reconhecimento desse afeto. E eu acho que talvez, cara, refletindo aqui com você e com todo mundo que tá aqui, eu acho que a nossa geração tá com 39 também, tá? 39? Também tô com 39. Então é a nossa geração mesmo, né? Literalmente. A nossa geração, eu acho que, cara, quando eu falei aquela frase no começo, né, o afeto ele é revolucionário, eu vejo que talvez a nossa geração esteja trazendo justamente essa revolução. De ressignificar o afeto, inclusive. Falando de homens, principalmente, né? Dessa relação de homens, da relação de homens com homens, da relação de homens com filho, porque até então o afeto paterno, ele ocupava somente um lugar que era daquele de provém financeiramente, materialmente, e bastava. E, cara, a gente vem quebrando. E a gente tá... E é muito louco, porque isso é muito recente, né? Então, agora nós estamos quebrando algo que tá enraizado, tipo, desde a vida sempre. Inteira, desde sempre. A vida inteira, né? E sabe que eu fico viajando, Zulu? Qual que será a próxima revolução? Porque a gente está começando agora uma revolução. Porque, cara, hoje você falamos sobre afeto com naturalidade. Mas eu me arrisco a dizer que a maior parcela dos homens ainda não. Eu tenho certeza absoluta. Né? Então é o início certeza. Ainda. Entre amigos nossos, inclusive, né? Sim. Entre pessoas próximas. Eu tenho... isso aí que você falou, eu falo muito isso com a Aline, com a minha parceira, exatamente sobre isso. Ela é do interior de Santa Catarina, ou seja, uma cidadezinha de 11 mil habitantes. Algumas coisas ela se surpreende, assim, quando ela vê, ela fala, caramba, isso é louco, porque isso está muito distante sabe? E aí é sul do país, aquela coisa mais conservadora, né? Assim, eu moro no Sudeste, no Rio de Janeiro, a gente esbarra com isso, você imagina nos interiores do Brasil, o quanto isso ainda é religião, né? Enquanto o ter o lugar na mesa do pai ali o pai ser a pessoa, a última voz da casa. Eu fico vendo hoje Luísa, né? Me ensina o tempo todo. Por mais que clichê, filho ensina. Só depois que a gente é pai, de fato, que a gente vê que essa frase é a maior realidade do mundo. A gente aprende o tempo todo com os nossos filhos. E eu fico vendo, vou falar de tecnologia, que eu não sou nenhum cara analfabeto tecnológico, mas também não sou nenhum expert. Eu fico vendo as coisas mais simples, né? Tecnológicas, e a minha filha me ensina, eu olho e falo, caramba, olha que legal. Olha que barato é poder aprender com os filhos. E que bom a gente poder quebrar essa hierarquia de que o pai tem que ser... Não, a gente não tem que ser nada, a gente tem que estar no mesmo lugarzinho dos nossos filhos, para que eles se reconheçam, para que eles sejam nossos amigos, para que eles olhem para a gente também. Óbvio, eu sou o pai da Luísa o tempo todo, mas eu tenho que ser esse amigo que ela queira sentar do meu lado e fala, papai, então, estou passando por isso. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida é poder contar com os meus pais. Meu pai é um cara que eu tenho uma liberdade absurda com ele, e ele tem comigo. A minha mãe nem se fala muito. E eu sempre digo que eu quero com os meus filhos é que eles tenham a mesma liberdade que eu tenho com os meus pais, de poder sentar e falar sobre absolutamente tudo sem ter problema algum, sem ter máscara, sem ter armadura nenhuma. Então, muito legal a gente poder quebrar, né, esse estereótipo que foi criado, né, essa coisa, né, de que o pai é o cara. Não, o pai é o pai da casa e tá tudo bem. Exato. Isso que você está me falando só vem uma palavra muito forte que eu acho que é o que permite, né, o afeto e essa troca de afetos, que é a segurança, né? Quando você fala da sua filha, ela se sente segura. Quando você fala do seu pai, você se sente seguro em demonstrar sem dúvidas de afeto, né? Porque quando a gente não tem uma segurança dentro de uma relação, fica realmente mais difícil você demonstrar. Isso, eu acho que é uma das coisas que eu venho estudando e conversando com outros homens, assim, o como é importante a gente criar vínculos seguros com os nossos filhos.
né? Com o Calu, com a Luísa, por exemplo, com a Nalu, e isso é algo recente quando a gente fala em paternidade, cara, né? A gente já tá ficando meio redundante isso, mas é que é muito louco, porque o homem nunca teve no início da vida das crianças. Essa é a realidade, presente ali. E a maior parte não que a maior parte, mas parte do vínculo seguro, o John Bowlby, que é o cara que criou a teoria do apego, ele fala muito, né, sobre os vínculos seguros, né? Principalmente os vínculos primários, que no caso, normalmente é a mãe, né? É mais comum ser a mãe, mas o bebê ele acaba se vinculando a qualquer pessoa, desde que essa pessoa ofereça principalmente, que para mim eu acho que é a principal forma de demonstração de afeto, o cuidado. E aí, olha só, a gente está falando de uma outra palavra que para mim é sinônimo de afeto e que também fica distante quando a gente fala da palavra homem, né? Que é cuidado, cara. Então, isso só traz para mim o quanto o que a gente está vivenciando agora ainda está distante das necessidades, principalmente quando a gente ouve mulheres, quando a gente ouve as pessoas que são mais violentadas na sociedade, né? Estamos caminhando a passos lentos diante das necessidades, das urgências, mas está acontecendo um movimento de homens estão abertos, pelo menos. Exatamente. Ao afeto pelo cuidado, cara. E eu vejo, é muito louco, assim, eu me emociono até, porque quando eu tô com a minha filha ali, cara, quando eu cuido dela, desde coisas básicas, quando eu troco fralda, quando eu dou banho, quando eu dou comida, quando eu vejo, cara, que ela me olha nos olhos de uma forma, cara, que ninguém nunca me olhou dessa forma. Ninguém. Hoje eu vivi nunca isso. me olhou dessa forma, cara. Isso é uma loucura, cara. Tô ligado. Tô muito ligado. Isso você foi falando, eu quero falar 2 pontos. Eu quero chegar nesse do olhar, porque eu já não recordava mais o olhar da Luísa bebê. 14 anos depois, muita coisa aconteceu. Eu sei o olhar da Luísa de agora, mas eu tinha tá aqui, mas eu já não lembrava mais. E o Calu, hoje, por exemplo, eu vivi mais uma vez esse olhar no olho que ninguém nunca olhou no meu olho assim. Tenho certeza que a Luísa olhou há 14 anos atrás enquanto bebê, mas ele no meu colo hoje, ele olhando, mas assim, ele me olhava. E ele me olhava, sabe? E é tão legal, porque a gente, se eu cruzar com você na rua e a gente começasse a olhar um no olho do outro, uma hora um vai se intimidar e vai sair. Dá uma desviada. Ele não estava nem aí pro meu constrangimento. Ele me olhou no olho e ficou ali o tempo que ele desejou ficar. Isso é uma loucura, porque é uma conexão absurda. Eu sempre ouço falar isso. Porque a conexão do filho é com a mãe, não do filho... Eu já ouvi isso e ouvi mais de uma vez, de mais de uma pessoa, que é uma loucura. No primeiro momento, o filho só quer saber da mãe. Alto lá. O filho quer saber de quem tem cuidado com ele, como você bem disse aí. A gente tem uma participação, e isso eu aprendi, inclusive, muito no perfil, no Homem Paterno, a participação da gente. Eu lembro que eu vi um vídeo tão interessante, uma foto, que era, se não tem o que fazer durante a amamentação, faça uma massagem no pé da sua mulher ali. A gente pode fazer muito, a gente pode contribuir diretamente para isso, né? Mas você foi falando da conexão do olhar, e hoje eu vivi isso, além de todos esses dias eu venho vivendo, há 3 meses venho vivendo, mas hoje foi em especial para a gente poder falar sobre isso agora. Olha que loucura. E aí a Aline estava olhando, a Aline me olhou, falou, olha como ele olha no seu olho, olha que maravilha, olha que coisa linda. Que eu vejo essa cena dele olhar no olho dela enquanto ela está amamentando. Mas quando ele fez isso comigo, e eu nessa posição de amamentação, só que sem, né, ter a graça, que essa graça só é concebida e destinada às mulheres, não à toa elas realmente são muito melhores do que a gente, para prover, né, o alimento do próprio filho. Eu hoje estava na posição de amamentação com ela olhando, com o Calu olhando do meu olho. E aí, o que eu queria dizer, você tocou num ponto, desculpa até me alongar um pouco, mas o Calu, quando nasceu, eu prometi para mim que eu ia me dar o presente de ficar 3 meses em casa. E aí, para isso, eu abri mão de trabalho, sim. Pude, graças a Deus, ter a oportunidade de não precisar estar ali no front profissional para poder estar gravando e trazendo, de repente, a possibilidade de um vírus para dentro de casa, que a gente está vivendo um momento tão difícil, tão delicado. Abri mão, sim, do meu trabalho para poder viver esse período com ela, minha mulher, e com o Calu. E a Calu agora completa 3 meses, eu começo a minha vida de já sair para trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, mas talvez eu não tenha noção ainda da importância
importância que tem sido esse período para mim, sabe? De estar em casa, da madrugada, sabe? De levantar, da troca, porque eu acho que eu melhorei como pai. Eu acho que eu melhorei como pai e isso está reverberando para a Luísa. Eu estou sendo um pai melhor para minha filha de 14 anos, porque eu estou vivendo experiências e coisas agora com o Calu, 14 anos depois, que eu já tinha esquecido como era. E é um privilégio, assim, é muito bom. Eu acho ser pai do caralho. Por isso que eu acho uma loucura quando alguém, sabe, alguém abre mão dessa oportunidade, sabe? Cada um com as suas questões, mas eu vou falar da maioria dos pais que abrem mão e abrem mão simplesmente por abrirem mão. Isso, na minha cabeça, é uma loucura. Por isso que é tão legal a gente poder falar sobre isso aqui, dessa forma. Eu tenho certeza, hoje eu recebi várias mensagens de mães, amigas, pais que falaram, vou estar ligado lá, porque são pessoas que têm hoje o mesmo interesse em melhorar como a gente. Eu ouvi uma mulher que falou assim, mandou um direct e falou, que bom que vai ter esse papo, eu vou pedir pro meu marido assistir. Olha que legal, pô. Possivelmente esse marido é um marido massa também, ou é um marido que ela quer que de uma forma ou de outra descaracterize algumas coisas desse machismo croado dentro da gente. Mas eu queria falar basicamente sobre esse olhar que você falou, que é um olhar que ninguém nunca olhou pra gente, senão os nossos filhos. Cara, deixa eu só dar uma ouvidinha aqui. Tá tudo certo? Tá tudo Tá certo. tudo certo. Você ouve choro de vez em quando, do nada, assim? Ah, porra. Eu ouço choro esses dias, eu ouvi pai e Calu nem fala ainda, pô. A gente vai ficando maluco, né? A gente vai enlouquecendo, de verdade. A Aline, ela às vezes tá... Eu balanço o carro vazio, o carrinho dela, tá do lado, ela nem tá no carrinho, tá no canto, eu começo a balançar sozinho, cara. É muito bom, é muito legal. Cara, mas esse lance do olhar é muito louco, né? E você falou uma palavra também que acho que faz todo sentido, que é oportunidade, né? Eu acho que é perder a oportunidade, né? E talvez uma das maiores oportunidades que a vida nos dá pra gente transformar muita coisa, mesmo, pra gente rever, pra gente revisitar. O Papo de Homem, que é uma das principais referências para mim, eles fizeram uma pesquisa em 2016, enfim, gerou um documentário chamado Precisamos Falar com os Homens, que antecedeu o documentário Silêncio dos Homens. Não sei se você já assistiu o Silêncio dos Homens. Essa pesquisa que deu origem ao documentário, eles identificaram 7 gatilhos de transformações das masculinidades. E um dos principais é a paternidade. E praticamente todos esses gatilhos de transformações das masculinidades, eles têm em comum um momento de parar, um momento que o cara fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem sou eu? Que são essas reflexões existenciais, né? Uma morte de um ente querido, uma violência, um trauma, que são outros gatilhos, né? Então são momentos que o homem para por algum evento ou uma sucessão de eventos ou uma condição social, alguma coisa que mobilize esse cara, né, a parar e repensar sobre a sua vida. E a paternidade, as paternidades é um desses gatilhos, justamente porque é uma oportunidade. Daí que eu trago essa palavra novamente, né? É uma oportunidade, cara, sabe? Pelo menos uma forma que eu vejo de... Sempre que um pai me pergunta, Thiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? Cara, eu falo, cara, para tudo, fecha o olho, né, e pensa da onde eu vim, quem são as minhas referências paternas, né? Quem sou eu? Perguntas existenciais, filosóficas, né? Tipo, de onde eu estou, o que eu quero replicar, o que eu não quero replicar, porque é uma oportunidade de fazer isso e talvez seja a maior oportunidade, não que seja a melhor, porque existem outras vidas para quem não é pai, né? Eu até falo, né? Tipo, não ter filho é ótimo, né? Se você não quer ter filho, cara, você... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma opção incrível, inclusive. Total, né? Sem dúvida. Eu lembro de quando eu não tinha filho, era muito legal também, pô. É porque eu acho melhor agora. Eu acho que ter filho é melhor. Mas que não ter filho também é legal, é legal. Exatamente, né? Mas se você cai nesse lugar, cara, é uma oportunidade que a vida tá dando para você falar, meu irmão, é o seguinte, para tudo agora e repensa. Porque a partir desse momento, você tá construindo um legado e você tá sendo um agente transformador também da sua própria vida, mas também da sociedade, porque você está gerando um ser humano. E quando você estava falando de trabalho, né, agora me vem muito que uma das principais afirmações das masculinidades é o trabalho, né? É o trabalho, o sexo, né? Que tipo de homem é você que não trabalha, né? Se eu não trabalho, eu não sou homem, né? Então, inclusive, é uma das principais justificativas para negligência, para ausência paterna, é o trabalho. Exatamente. Né, cara? O sexo também é uma outra afirmação das masculinidades. Enfim, o meu sonho é que o cuidado seja uma das principais afirmações
relações das masculinidades, né? E que a paternidade seja uma oportunidade para que a gente se conecte, inclusive, com a nossa humanidade, né, cara? Porque a gente está falando de cuidado, a gente está falando de afeto, e tudo isso faz parte do humano. Nem é relacionado a gênero, né? O cuidado é relacionado à humanidade, não a gênero. E quando um cara cai nesse lugar, é justamente essa oportunidade para ele fazer diferente, cara. Para ele fazer diferente de fato. Eu até me perco na linha, às vezes, de raciocínio aqui, de umas viajadas, mas é que é um assunto que me comove, assim, sabe, Zulu? Porque eu volto nesse olhar das minhas filhas, né? Eu volto quando você fala dos seus filhos, quando eu ouço outros pais falando desses sentimentos e dessas reações, dessas experiências, dessas trocas que eles nunca vivenciaram antes, cara. Nunca vivenciaram antes e é até difícil de nomear. E talvez uma das maiores oportunidades para que a gente amplie o nosso repertório afetivo de reconhecimento das nossas emoções e sentimentos. Eu acho que é um outro gap que nós trazemos aí dentro das nossas construções, né? A gente não consegue nem nomear o que a gente sente. Consequentemente, a gente não consegue nem reconhecer o sentimento do outro, né? Que é o princípio da empatia, né, cara? Então, a paternidade, eu vejo hoje em dia como uma grandíssima oportunidade para a gente ressignificar a nossa própria construção enquanto homem, sabe, cara? Você sentiu isso? Você sente isso na sua paternidade? Tem alguma coisa assim que você fala, cara, mano, isso eu mudei, isso eu mudei. Você consegue ver, assim, o que você mudou? Quem era o Zulu antes de ser pai e depois de ser pai? Aí, sem dúvidas alguma. Eu acho que, enquanto homem, e aí você pode falar isso com propriedade também, ser pai de mulher, né? E eu acho que a responsabilidade é muito grande. Quando eu vi o Calu nascer, eu falei, caramba, eu sou pai de um menino. Que responsabilidade que eu tenho de contribuir, de tentar ajudar esse cara a se tornar um grande homem, um homem que cuida, que tem afeto, um homem que tem, acima de tudo, esse cuidado com a mulher, né? Então, acho que ser pai de homem tem uma responsabilidade muito grande. Ser pai de mulher, da Luísa, por exemplo, que hoje é uma mulher, ser pai de menina, me deu a certeza de que eu precisava melhorar muito enquanto homem, né? Porque, inevitavelmente, eu olhei para aquela coisinha pequena e falei, caramba, tudo que eu gostaria de que você fosse acima de tudo que eu quero é que você seja acima de tudo feliz, que as pessoas não te olhem de uma forma inadequada, que as pessoas consigam te reconhecer exatamente como você é. Inevitavelmente, como homem, eu pensei, caramba, como é legal poder aprender com a mulher, né? Então eu precisei, muitas vezes, quebrar paradigmas meus, né? Desde sentar para brincar com a minha filha de comidinha e boneca e falar, caramba, eu sou de uma geração que eu não brincava dessa forma, né? Muito pelo contrário, hoje eu tô aqui e vestir as roupas e me maquiar. Olha que barato a gente poder quebrar todos esses rótulos e paradigmas que só filho faz isso, né? Só a Luísa pôde me dar a oportunidade de me vestir como ela. Olha que legal, né? Isso é muito legal, assim. Eu acho que... Cara, eu não vou mostrar meu pé agora aqui, porque acho que vai pegar mal, meu pé é feio, meu irmão. Tá pintado? É isso, olha que maravilha, né? Coisas que talvez a gente jamais fizesse e a gente faz com prazer pelo simples fato de sermos pais de menina, né? Já que estamos falando disso. Então, sem dúvidas, é uma oportunidade de a gente ressignificar e revisitar tudo que está dentro da gente, né? Então, acho que o filho vai dar a oportunidade da gente se conhecer infinitamente mais. Quando a gente fala de afeto, né, que é o que perdura nosso papo aqui, eu aprendi muito, assim, eu cresci muito quanto homem afetivo a partir do momento que eu tive os meus filhos. Sem dúvidas alguma, eu perdi a vergonha de dizer que amo. Chorar sempre foi uma coisa que, para mim, nunca foi um problema, né? E quando eu digo um problema, não é relacionado à minha profissão, é porque eu sou um cara mesmo, sempre fui mantegão, chorão, mas existiu uma chave que ligou dentro de mim, uma chave emotiva, desde o momento que a Luísa nasceu há 14 anos atrás, que eu nunca mais consegui desligar essa chave. Tudo que é relacionado aos meus filhos, isso mexe comigo, e aí isso se aplica para crianças de modo geral. Eu acho que todo pai tem um texto da Elisa Lucinda que é maravilhoso, que ela diz que toda vez que ela escuta alguém gritar mamãe na rua, ela acha que é para ela. E não só que ela pensa que é o filho, mas ela acha que toda criança que grita mamãe, ela, enquanto mãe, é um pouco mãe também dessa criança. Olha que barato isso. Imagina a gente, enquanto pais, cada vez que a gente ouvir uma criança gritando pai ou papai, a gente tomar aquilo... Pode ficar à vontade. A gente tirar aquilo ali como partido também, né? Porque eu acredito muito nisso, que suas filhas são minhas um pouco também. Então, assim, os meus são seus também. Eu acho que a responsabilidade paterna, ela se abrange, né? Ela é muito além do nosso ninho familiar aqui. E a partir do momento que a gente reconhece, enxerga
paternidade também no outro, a gente evolui, a gente cresce. Sim, cara. É muito legal você estar falando isso. Eu aprendo muito com outros homens, assim, né? Tem um cara que eu aprendo muito, que é o Humberto Baltar, faz um trabalho incrível com o coletivo Pais Presentes, e ele me ensina muito sobre o aquilombamento, né? Que vocês, enquanto pessoas, homens pretos, mulheres pretas, trazem mesmo, e cada vez mais eu me encanto com a cultura, com essa cultura. E ele fala muito dessa questão da tribo, né? Tipo, cara, todo mundo cuida de todo mundo. E os filhos, né? E isso também vem das culturas tradicionais indígenas, se a gente olha aqui pro Brasil, né? Uma criança, ela não é filha do casal. Não, Ela é é de filha todo. daquela tribo. Isso é sensacional. Né, cara? E se a gente for no Estatuto da Criança e do Adolescente, questões legais, toda criança é de responsabilidade da sociedade, tá ligado? Então, e sabe que eu provoco cada vez mais os homens para que a gente, enquanto homem, cara, que a gente resgate isso, porque eu acho que é uma questão de resgate, né? Se a gente está falando de ancestralidade, se a gente está falando dessas questões, né, das culturas tradicionais, é um resgate, né, de também fazer isso. Porque se eu tenho as minhas filhas, né, e a gente está junto, cara, eu tenho que cuidar dos seus filhos, cara. Sem dúvidas. Eu tenho que Eu cuidar só dos filhos do acredito meu nisso. vizinho, sabe? E isso, eu acho que isso também é revolucionário. E a partir do momento que nós, enquanto homens, nos abraçarmos de fato e formarmos essa rede de apoio paterna e de responsabilidade, cara, a gente vai mudar muita coisa na sociedade. Né? Principalmente falando de uma nova geração que está vindo aí, que vai se sentir segura, porque vai se reconhecer, vai se sentir pertencente, né? Vai se sentir segura, vai se sentir amado, vai se sentir reconhecido. Essa fala né, desse texto, eu acho que ele faz todo o sentido. Eu acho que é muito mais natural das mães, né, que vem desse lugar, mas acho que o desejo é que a gente comece também quando a gente ouça pai, né, de uma outra, o teu filho fale pai, opa, deve estar falando comigo também. Exatamente. E é muito legal esse papo da gente, vai enveredando para lados incríveis, né? Eu tenho reparado muito, você vive isso diariamente, eu tenho certeza disso, muito mais inserido do que eu, mas é muito interessante ver o quanto eu tenho reparado, na verdade, pais interessados, né, por isso que a gente está falando agora aqui, por essa grande revolução que a gente está tendo, né, de pais verdadeiramente interessados em ser pais, né? Tem algumas coisas tão interessantes. Recentemente eu estava batendo um papo sobre paternidade aqui também, que eu fui convidado através de um perfil super bacana também, assim como você me convidou, das responsabilidades do pai. Que isso e que também a gente vem trazendo de geração em geração e agora a gente começou a deteriorar, a destruir essa coisa de, sabe, parece que a gente tá dando, não, eu vou ajudar, não, que ajudar, não é. Não existe ajudar a minha mulher ou a minha parceira, não, pelo contrário, essa função é nossa, né? Cada um com as suas responsabilidades nesse lugar, mas não é ninguém está ajudando ninguém aqui, muito pelo contrário, é o seu dever. A Luísa sempre foi fruto de uma relação de pais separados, mas a gente, e quando eu digo mais, é porque é tão incomum pais separados se darem tão bem. Eu e a Maria Clara, mãe da Luísa, a gente sempre se deu muito bem. E aí eu escuto muito assim, muito. Pô, você é um pai super presente, né? Isso na minha cabeça sempre foi uma loucura. Quando eu comecei a receber essa enxurrada de coisas por eu ter uma relação muito próxima, afetiva com a Luísa... Muito louco, né? Tem um adjetivo depois do pai, né? Exatamente, que loucura. Pai presente de onde, né? Eu acho que pai é ser isso, pai é estar presente. Mas eu acho que a coisa é tão louca, e ainda bem que estamos vivendo essa revolução, mas isso é tão ainda presente na nossa sociedade que parece que o pai, que é próximo dos filhos, ele está quebrando o galho da mãe, né? Esse final de semana eu vou pegar meu filho para... Não, peraí, pô, que tipo de ser humano é você que não entendeu ainda que aquele serzinho ali é seu e é de sua responsabilidade também, né? Então acho que a gente está vivendo um momento muito importante de mudança, mas a passos de formiga. Então, acho que papos como esse precisam acontecer em todos os lugares, inclusive nas mesas de bar, que a gente, enquanto homem, precisa levar cada vez mais conversas como essa para a mesa de bar e parar de ficar encaminhando foto de mulher pelada no WhatsApp. Cara, isso é muito, muito importante estar falando, né? Nós batemos no peito, né?
que nós somos corajosos, que nós somos fortes, né? Que nós somos corajosos para dar porrada, para ir para a guerra, para tudo isso, mas falta coragem de a gente falar com outros homens para assumir as suas responsabilidades. Total, falta muito. Então, na verdade, a gente está falando de covardia, né? Quando, de repente, se você fala para mim alguma coisa, porra, vou ficar aqui até mais tarde, foda-se, minha esposa dá conta lá, e eu não falo nada para você, cara. Que homem é você, né? E homem sou eu. Exatamente. E pai sou eu, né, cara? Então, existe nessa broderagem que faz, inclusive, a manutenção do que está posto, né? E eu acho que isso, você trouxe a palavra que é importante, né, da responsabilidade em relação aos cuidados, mas é a responsabilidade nossa em relação a com quem a gente convive, cara, porque, porra, como assim você tá viajando, cara? É isso mesmo. De chegar junto mesmo, sabe? E eu entendo que às vezes é difícil, não tô falando aqui que eu falo, volta e meia também, porque nem sempre a gente tá, né, Zulu, disposto, que já sabe que vai ter ali uma situação, que vai render. Pô, depende, mas é necessário, acho que cada vez mais a gente criar essa coragem para se impor em relação a isso. Uma vez me perguntaram, Thiago, quando que nasce um pai? E eu vejo que a paternidade, o homem, existe um mito que o homem só vira pai, ele se sente pai depois que um filho nasce. Nasce um filho, nasce um pai, né? Tem essa frase que faz sentido, afinal de contas, quando você vê o seu bebê, né, a materialização, é palpável, né, agora sim. Então, é natural que a ficha, né, que essa tal ficha caia, ou pelo menos você tem essa sensação que agora é real. Mas muitos pais, muitos homens, se sentem mais pais do que muitos homens tentantes, muitos homens que estão na gestação, muitos homens que não têm nem namorado, eu falo porque eu já conheci vários, se sentem e se reconhecem pais e mais pais do que homens que já têm filhos. Acredito. Por que eu estou falando isso? Porque o se sentir pai, essa tal ficha e essa paternidade, ela nasce a partir do momento que você se debruça a paternidade. Então, existem duas coisas que eu vejo que, assim, que faz com que nasça um pai, essa ficha caia, vamos dizer assim. Uma é essa vontade, essa entrega, é essa construção, porque a paternidade ela é uma construção, assim como a maternidade, acho que é importante a gente falar isso, né? A maternidade também é uma construção. Nenhuma mulher nasce para ser mãe. A Elizabeth Batander, ela tem um livro que se chama Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno, que é justamente para romper com essa crença que nós temos que a mulher tem esse roteiro da vida, né? Ela nasce, é criada para cuidar, ela casa e tem filhos, e esse é o roteiro, e ela sabe cuidar, e ela sabe fazer a criança parar de chorar, ela sabe amamentar, ela sabe tudo, ela sabe trocar fralda, né? Como se viesse um chip. Isso é uma das maiores crenças e chega a ser até cruel, né? Porque quantas mulheres se deparam com a sua própria incapacidade natural de lidar com as demandas de um bebê e se sentem culpadas, né? Tipo, puta, que tipo de mãe sou eu que não consigo fazer meu bebê chorar? Então, é uma construção. E a paternidade, ela também é uma construção, ou seja, é necessário que a gente canalize essa energia, que a gente deposite a energia, que a gente coloque uma intenção. E uma outra coisa é a responsabilidade. Então, veja bem, tem duas formas dentro do meu entendimento. Uma coisa é essa intenção, né? Essa que é uma construção, que não vai ser de um dia para o outro que essa ficha vai cair. Pode ser um parto, por exemplo, um evento pode ser o parto, pode ser um evento, mas não necessariamente. E outra coisa é a responsabilidade. E eu acredito que quanto mais nós nos responsabilizarmos pelas nossas responsabilidades, mais rápido você vai se sentir pai, porque é o cuidado, porque é essa atenção. E aí quando eu trouxe aquela reflexão, né, qual que será a próxima revolução da paternidade? Eu acho que a próxima revolução a primeira dentro do meu entendimento assim, é essa possibilidade de a gente se permitir ser afetado e afetar os outros. Que a gente acho que quando a gente olha para os nossos pais, nossos avós, acho que talvez a maior diferença que eu percebo é essa possibilidade de a gente falar sobre esses sentimentos, de a gente criar, de a gente romper com isso, né? Você e o seu pai, né? De a gente ensinar, de criar, de começar a criar um repertório afetivo e sentimental. E eu vejo que a gente está caminhando nesse sentido, ainda passos lentos, como você trouxe. E eu acho que a próxima revolução é quando a gente assumir as responsabilidades, que já está começando, né? Eu, você, uma série de homens que já estão estudando e passa pelo conhecimento, né? Não é intuitivo, Total, não vai vir uma luz divina, os anjos vão cantando, né? Não vão, agora você é pai, sabe tudo, né? Puta machismo, pelo contrário, né? puta machismo, sabe nada, né? Não precisa de nada, né? Não, imagina, a vida te ensina, não ensina porra nenhuma, tá porra nenhuma. Te ensina, mas a tua mulher tá
se fudendo ali enquanto você está Não, aprendendo ou esperando a luz divina. não busca conhecimento não para ver. Exatamente, né? E eu acho que é uma coisa que, olhando para o presente, mas visando o futuro, principalmente quando a gente fala dos nossos filhos, né, dos seus filhos, das minhas filhas, é que as minhas filhas tenham um parceiro ou uma parceira, enfim, não sei qual que vai ser a delas, né? Mas que sintam que eles têm responsabilidade sobre o cuidado de tudo, do lar, da casa, dos cuidados da casa, que faz parte, né? E dos filhos, dos meus amigos, dos seus filhos, o Calu, por exemplo, né? Que ele traga esse cuidado de fato e essa responsabilidade sobre as suas próprias responsabilidades, coisa que ainda está longe. Aí sim a gente está longe. Então eu vejo que a gente deu um salto, já deu um salto grande quando a gente fala de afeto, de emoções, sentimentos, né, comparado com nossos pais, com nossos avós, que é agora. Mas quando a gente olha para a equidade de cuidados, pô, daí a gente tá, mano, por Jurássico. A gente está muito lá atrás. Jurássico, né? Total. Volta e meia eu converso com a Bru, e é muito louco porque isso me atravessa também, né? E provavelmente atravessa todo mundo. Durante muito tempo eu não enxergava, Zulu, muitas coisas. Eu não fazia porque eu não enxergava. E tava na minha cara, mas eu não enxergava, tá ligado? E é muito louco a gente pensar isso, sabe? Como a gente não foi ensinado a cuidar, que é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Para você sair e trabalhar, alguém cuida da sua casa, alguém cuida da sua família, alguém cuida dos seus filhos. Para esse cara que diz que prover é o base, é o mais importante e não precisa mais nada, ele não precisa oferecer mais nada, alguém está cuidando para que ele possa sair. Então, quando a gente olha para isso, cara, que é a base da humanidade? É o cuidado. Total. É a base. A base da humanidade é o cuidado. Então, acho que está na hora de a gente rever isso. Muito louco, né? Os papos vão para vários lugares. Mas eu adoro. E é isso mesmo, né? É um bate-papo aqui. Cada um está na sua casa, mas a gente poderia estar sentado em algum restaurante, algum boteco que fosse, para falar sobre isso, aí as conversas vão mesmo para cada um, vai para cada hora vai para um lado. Exatamente, né, cara? E tem, né, eu volto a falar, não consigo enxergar a maior demonstração de afeto que o cuidado, né? Quando eu faço massagem nos pés da Bruna enquanto ela está amamentando, ela se sente cuidado, aquilo gera ocitocina, gera serotonina, gera endorfina, aquilo já passa pro leite, total, sem dúvida, amarradona ali, né? Então vira todo um ciclo, né, de afeto, de cuidado, de segurança, assim, incrível. Irmão, papo bom, hein? A gente pode ficar falando aqui muito, né, cara? Eu tô muito, muito feliz, realmente. Espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, possa se abraçar, possa vai ser uma delícia. Juntar as crianças, né? Exatamente, juntar o Davi, a Morinha, que tá uma meu Deus, a Mora, a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Eu falei, a Mora estava ontem na barriga da Yasmin. Cara, a Mora já fez 1 ano. É uma loucura, porque nossos filhos estão crescendo. A gente tem que... Por isso que eu falo para os meus amigos que têm filhos. Eu falo, aproveitem, porque assim, Luísa vai fazer 15 anos agora, semana que vem. É uma delícia, mas ao mesmo tempo eu penso, era o meu toquinho de gente que já está fazendo 15 anos. Nem vou falar sobre isso. Já. Mas vai chegar, não vai ter jeito. E é uma delícia chegar. O Calu nasceu ontem, já está com 3 meses. Olha que loucura. Então, assim, a gente precisa aproveitar, a gente precisa cuidar dessas crianças. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem e um privilégio da gente poder ter vindo nesse mundo. E aí, repito, você levantou uma bola que eu acho muito interessante. Eu sempre digo, tá tudo bem não ser pai, né? Mas eu vou falar para nós que somos pais. Eu acho que é um privilégio muito grande a gente ter vindo nesse mundo e ter a oportunidade de contribuir para colocar essas pessoinhas no mundo. Porque eu não, depois que eu fui pai, eu fico me perguntando se tem algo mais interessante do que você ajudar aquela pessoa de uma forma ou de outra. E daqui a pouco você vê ela indo. Hoje eu já vejo várias vezes Luísa indo. E eu só fico de longe, eu falo, caramba. E eu vejo que os passos têm um pouco de mim, um pouco da mãe ali, sabe? Vem para aqui é um pouco mais porque eu... E ao mesmo tempo tem ela, né? A personalidade dela, o jeito dela. Eu acho que é muito legal. Eu acho ser pai foda. Eu adoro. Eu também, cara. E isso é muito bacana, né? De a gente se sentir seguro que nossos filhos estão indo para o mundo, sabe? Eu acho que isso é o que eu tento semear aqui, né? De criar uma segurança tão grande, um vínculo tão forte, que ela possa ir sabendo que
qualquer dia, qualquer momento, ela pode voltar. Tem um porto, Eu né? acho que não existe. Acho que isso é vínculo e afeto, né? É Total. segurança mesmo, né, cara? Eu falava, tá, eu vou ali, né? E é isso que eu quero semear com as minhas filhas, sabe, cara? Que Uhum. elas tenham a liberdade Mas de você vai ser quem elas. conseguir. Pode ter certeza que com esse jeitão aí não vai ter erro. Eu fico vendo a minha relação com a Luísa, é uma relação que eu. Cara, tem hora que eu falo, caramba, pô, como. Eu não sei em que momento que a gente construiu essa relação tão bonita. Sabe, eu não sei em que momento que virou assim, porque a minha relação com a Luísa é uma relação incrível de confiança, de parceria, sabe, Luísa, a gente é confidente. Obviamente tem coisas que ela só quer contar para a mãe ou para amigo ou para a avó, Natural. naturalíssimo, e é isso mesmo, né? Tem coisa que ela vai conversar só com a médica dela, mas é tão legal quando ela vem falar uma coisa para mim que teoricamente a gente aprendeu que a mulher não falaria isso com o pai. Desde o menino que ela se encantou, que ela curtiu, que ela já ficou numa festinha, ao pai menstruei. Foi a primeira ligação ela fez para mim. Olha que legal, minha filha Nossa, me ligar nesse incrível. momento, né, para dizer papai. Isso é revolucionário, cara. Eu Isso é acho isso muito revolucionário, né? revolucionário. Há tão pouco tempo tem homem que não sabe nem comprar absorvente. Olha que Não, loucura. E a minha filha me ligou para dizer que. E aí eu hoje, quando ela está aqui, eu, pai, compra para mim que eu não compro. E eu vou e compro o absorvente da minha filha, que parece uma coisa tão banal, mas assim, ainda é um abismo, ainda existe ainda uma lacuna entre pais e filhas. A minha mulher fala isso para mim sempre, o papo que você tem com sua Luísa, eu nunca tive com meu pai. Então, assim, a gente precisa, além de tudo, conversar com os nossos filhos, né? Conversar é amor, conversar é afeto, conversar é responsabilidade. exatamente, cara. Muito bom, mano, muito bom. Porra, papo muito bom, Sinta-se estou muito fortemente feliz. abraçado. Eu também. Bom, o canal aqui tá aberto, né? O dia que você Sim. precisar. Quero deixar um abraço forte pra Aline, essa mãe Obrigado. linda, Manda para a Bru aí né? também. Porra, sendo uma mãezona. Você é um Mãezaça. paizão, mãezaça, né, cara? Não, ela é uma leoa. É uma leoa. Ela é assim, é uma coisa, porque a Aline ela se transformou nessa mãe, né? Dessa coisa que é muito legal. Não, ela não é, a mulher não necessariamente nasce para ser. Elas aprendem, então todo dia ela aprendendo. Esses dias ela falou uma coisa linda, ela falou: a gente está se conhecendo, eu e o Calu, ele me conhecendo e eu conhecendo ele. E Uhum, é uma uhum, relação que a gente agora começa a um conhecer o outro. A gente já sabe que o choro do Calu esse é dessa forma, e ele gosta disso, não gosta. Então, assim, é lindo saber que eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, uma mãe apaixonada pelo filho, e isso me enche de orgulho, porque eu sinto a relação deles, eu falo isso para ela sempre, o Calu é apaixonado pela Aline. Ele ri para ela como ele não ri para ninguém, assim. Então, olha que lindo que é isso. E ela é a minha mulher, ela é o amor da minha vida. Olha que presente que eu tenho. O meu amor é apaixonado pela mãe dele, ou seja, o Calu, que é o meu amor, é apaixonado pela mãe. E o meu amor é apaixonado pelo meu outro amor. a roda viva, é amor pra todo lado. Puta merda, é muito bom. Coisa Eu boa, tô falando obrigado. amor, eu tô ouvindo a voz da Bruna e da Yara chegar. Daqui a pouco vai vir um furacão aqui passando, né, Coisa Yara? Com boa. certeza. Manda um beijo para Cara, essa família sinta-se linda. fortemente abraçado. Antes de me despedir, quero só avisar a galera que está aqui que semana que vem vai ter uma série de lives, né? Eu vou estar com a Rafaela, uma nutricionista incrível, falando sobre introdução alimentar. Que Na legal, vou assistir. terça-feira, eu vou estar falando com o Diego Braga, que é parceiro da Mariana Xavier. Então, a gente vai estar Ah, falando sobre. massa. Cara, é um cara incrível. Não sei se você conhece o Diego, um cara O Diego não, a fantástico. Mari eu conheço super. Sim. E a gente vai estar conversando eles sobre pais separados, né? Porque eles Uhum. são pais gêmeos e é separado da mãe, então a gente vai estar falando sobre pais separados, né? Como o afeto, a presença deveriam ser a regra, assim como você, né? Com a mãe da Luísa. Quarta-feira eu vou estar falando com a Maíra Liberdade, uma profissional incrível, pesquisadora sobre violência obstétrica, né? Um tempo, né? Algo que está bem em evidência agora com Uhum. alguns casos de pessoas famosas aí que, né, foram violentadas.
Enfim, e aí na outra semana vão ter várias outras lives. Então, galera, se preparem, porque vai vir várias lives incríveis aí, com conteúdos importantes para o nosso dia a dia. Além de aquecer o coração, como essa live, mas também com conhecimento, né? A gente está falando aqui de responsabilidades, de paternidades, e o conhecimento, com certeza, é um dos pilares aí das paternidades. E demorou. Galera, beijo para todo mundo aí. Beijão. Valeu, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.